pastor Ari já está aqui, já saiu da concentração, está pronto para entrar em campo. Daqui a pouquinho nós estaremos ouvindo a palavra de Deus. Amém? Amém. Você já deu uma olhadinha assim nessa decoração da igreja? Dá uma olhadinha. Depois você puder ler todos esses cartazes que estão por aí, olhar as bandeiras. Nós temos alguns irmãos caracterizados, não é? Tem do Irã, do Sudão. Eu até falei para ele, cuidado para não ter guerra de nações aqui. Amém. Então hoje nós estamos focados nesse propósito de orar pelos nossos irmãos que estão nesses países, são perseguidos. Nós estamos aqui com toda a liberdade. E eu queria começar essa reunião lendo aqui um texto da revista Portas Abertas, muito bom, do Paul Starbrooks. Ele escreve aqui algumas coisas interessantes. Queria que vocês prestassem atenção. Jesus era a última pessoa que interessava a Sundar Singh, um adolescente indiano, em pleno século XX. Afinal, Jesus era o Deus estrangeiro dos professores cristãos da sua escola. Sundar era Sikh, religião que mescla islamismo e hinduísmo, e rasgava parte de uma Bíblia para protestar. Uma noite, enquanto rezava do seu jeito, ele percebeu uma luz brilhando dentro do seu quarto. Ele olhou pela janela para ver de onde vinha aquela luz. Foi nesse instante que Sundar teve um encontro muito especial com Jesus. Ao compartilhar o ocorrido com a sua família, o rapaz foi expulso de casa, apenas com a roupa do corpo e um par de sandálias, incompreendido por aqueles a quem amava. Agora ele também era perseguido pela comunidade e recusado aonde quer que fosse. Sundar continuou a ler a palavra de Deus. Isso lhe deu forças para não desanimar durante aqueles dias tão difíceis. Um mês depois de ser batizado, em 1905, o jovem fez a seguinte oração: Senhor, ajuda-me a viver de modo digno de ser chamado discípulo de Cristo. Ele então doou os seus poucos pertences, vestiu uma túnica e saiu para evangelizar. O jovem cristão ficou conhecido como o apóstolo dos pés que sangram, pois as solas de seus pés ficavam cheias de bolhas de tanto caminhar. Em toda a sua vida, ele dependeu totalmente de Deus. Suas necessidades foram supridas pela família da fé. Sundar Singh foi o primeiro missionário que atravessou as montanhas do Himalaia para levar o evangelho ao Nepal e ao Tibete. Aos 36 anos, fez sua última viagem para as montanhas e nunca mais voltou. Em seu diário estava escrito: é fácil morrer por Cristo, mas é difícil viver por Ele. Vamos orar para você refletir. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta manhã para te adorar, para exaltar o teu santo e poderoso nome. Muito obrigado, Jesus, por esta oportunidade. Nós vivemos em um país livre, podemos pregar a tua palavra, mas temos, como disse o Paulinho no domingo passado, nosso grande desafio é o que nós vamos fazer com essa liberdade, o que nós estamos fazendo com essa liberdade que nós temos. Fala-nos nesta manhã. O Senhor já nos falou através da escola dominical, e agora, nesse momento de louvores, de adoração, receba o nosso louvor, a nossa adoração. A tua palavra que será ministrada pelo teu servo. Usa o teu filho. Muito obrigado pela vida do pastor Ari, que renunciou o tempo lá com a sua igreja para estar aqui, abriu mão. Mas o Senhor, só o Senhor pode recompensá-lo pelo amor, pelo carinho,
que o teu servo está nos dando nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus, nos abençoa e nos guarda. Amém. Cumprimente seu irmão, diga: Deus te abençoe, meu irmão. Nós temos motivos para agradecer a esse Deus, porque Ele entregou o seu filho, seu único filho, para morrer por mim e por você. E apesar dele ser tão grande, Ele habita em nós, Ele habita em mim, Ele habita em você. Então, igreja, se coloque de pé. Vamos adorar agora a esse Deus. Ele está aqui. Adora Ele com o seu coração, amém? Vem, toca com o lugar, Senhor. Vem e toma teu lugar. Eis minha vida como altar, um trono de louvor, um trono de
Deus abençoe a igreja. Amém. Como o pastor também falou, nós temos alguns irmãos lá fora, né, distribuindo os marcadores de Bíblia e representando esses países que são países perseguidos, alguns dos países perseguidos por amarem ao Senhor, por aceitarem o Senhor e terem o Senhor como Salvador e professarem a fé cristã. Então, a gente não tem muita noção de como isso acontece, porque nós temos uma liberdade. Podemos aqui estar reunidos, podemos louvar aqui em nossas casas, podemos abrir a Bíblia no ônibus, no trem, no metrô, ouvir um louvor, né? No telefone, no celular, colocar e ficar ouvindo, cantando também. Nós temos liberdade de expressar a nossa fé em Cristo Jesus. Mas outras pessoas não conseguem fazer isso, ou fazem escondido. Algumas simplesmente não podem nem fazer. Fica tudo na mente, em oração, em espírito, junto ao Senhor. Porque o simples fato de mencionar o nome do Senhor Jesus pode até levá-los a morrer, a serem mortos. Né? Então é uma realidade muito dura. E muitas vezes nós não temos noção. Né? Vemos algumas coisas na TV passando, mas aquilo assim passa batido para nós porque temos nossa vidinha. Né? E assim, era uma coisa até normal para a gente. Vivemos, vamos à igreja e tal, olhamos, mas não temos muita noção do que acontece. E o DIP, Domingo da Igreja Perseguida, é um momento separado pela agência Portas Abertas para poder trazer a nós cristãos, né, a realidade da igreja perseguida, que são irmãos como nós, que também creem em Cristo Jesus, mas que por terem essa fé, eles também são perseguidos. Né? E Portas Abertas tem feito todo ano uma programação voltada para um país específico. Esse ano o nosso tema é Servindo Cristãos Perseguidos no Mundo Muçulmano. Então vou pedir para o Denilson, por favor, para ele colocando aqui os slides de Portas Abertas, para ele saber um pouquinho, né, de como eles agem, quais são as suas metas, como a gente pode, de alguma forma, abençoar os nossos irmãos perseguidos em diversas partes do mundo. Tá? Pode passar, por favor, Denilson. Isso. São cerca de 100 milhões de cristãos no mundo, né, que são perseguidos por causa de sua fé em Jesus. Então essa perseguição ela é bem acirrada em alguns países como a Coreia do Norte, que há 13 anos ela é primeiro lugar no ranking de perseguição, seguido pela Somália, né, temos também em sexto o Sudão, o 10º a Nigéria. Então a perseguição é bem acirrada. Interessante é que a gente às vezes imagina, a perseguição vai ser só no sentido de religião. Se eu não sou, por exemplo, né, um muçulmano, vou ser perseguido. A maioria dos países, sim. Tanto que o nosso tema é esse, servindo cristãos perseguidos no mundo muçulmano. Mas também temos realidades diferentes em outros países. Esse ano, por exemplo, na lista, o México entrou no ranking de perseguição, de número 38, 38º, pela perseguição que eles sofrem devido a não quererem mais trabalhar, enfim, oferecerem suas terras para o plantio de maconha e outras coisas mais. Eles são perseguidos pelos narcotraficantes. Então, o México entrou na listagem pela perseguição dos narcotraficantes. Não é uma perseguição religiosa em si, mas é uma perseguição opressiva devido a interesses econômicos, vamos dizer dessa forma, né? Então, a gente vê que perseguição, ela vem de diversas formas. Então, a gente também é uma forma de nós, como brasileiros aqui, que servem a Cristo, cristãos, nós entendermos que precisamos estar alicerçados no Senhor. Independente do que venha acontecer, seja uma perseguição religiosa efetiva ou de interesses econômicos, né, interesses de grupos específicos, seremos perseguidos. Já estamos até sendo perseguidos de forma um pouco mais branda, um pouco mais velada, mas a perseguição ela é real e ela existe. Então a ideia desse trabalho é nos trazer também a realidade. Olha, estamos tranquilos no momento, mas fiquemos alicerçados na fé, assim como nossos irmãos lá fora estão, porque a perseguição ela é certa. Então precisamos realmente entender que nós somos em Cristo e que em Cristo é para nós, Senhor, independente de qualquer situação, não legal. Por favor, assim, né, viver no Brasil é fazer parte de uma minoria privilegiada. Né, como eu já falei, nós não temos essa perseguição acirrada como eles têm lá fora, mas ela existe, mas temos liberdade ainda. Por favor, Denilson. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, versículos 8 e 9. Então, é uma das passagens que fortalecem os nossos irmãos na fé.
lá fora também, aqui a nós e a eles também. Porque ficamos perplexos, sim. Perseguição, né, abandono, às vezes a própria família afasta essas pessoas do convívio, tanto do convívio da sociedade, quanto do convívio familiar. Muitas perdem seus empregos, muitas são mortas, né? Então a gente vê que é uma opressão muito grande. Além da opressão espiritual, é psicológica também. Então tudo isso não nos abala, porque a grande maioria continua firme e também a gente vê o Evangelho também se expandindo, apesar de toda a perseguição. Ou seja, o Senhor nos fortalece, como tem nos fortalecido também. Por favor, Denilson. Ação de portas abertas. Portas Abertas atua em mais de 60 países onde há perseguição aos cristãos, né? Portas Abertas, ela foi iniciada com o irmão André. O Senhor levantou esse missionário para que ele pudesse estar distribuindo Bíblias, né, por vários países perseguidos na época da Cortina de Ferro, da antiga União Soviética. E depois, com o passar do tempo, ele fundou a Portas Abertas, que é uma agência missionária que vem fomentando, vem trazendo aos países, né, do mundo inteiro, inclusive no Brasil, essa realidade da perseguição que existe lá fora aos cristãos. Então, através dessa ação da Portas Abertas, no Brasil foi intitulado um dia para que as igrejas cristãs pudessem estar lembrando, né, orando, de alguma forma, abençoando os nossos irmãos. E nós estamos aqui hoje iniciando o nosso DIP, né, nosso primeiro DIP, uma forma que nós estamos também participando de todo esse evento, né, como igreja do Senhor, para entendermos que é um pontapé inicial para coisas maiores que o Senhor deseja fazer para o nosso meio. Então, assim, nós entendemos que há uma perseguição, mas o Senhor tem levantado cada vez mais e mais pessoas para enxergarem essa perseguição e, a partir daí, de alguma forma atuarem, orando, abençoando economicamente, ofertando, né? Indo lá, alguns podem até ir. Então, são diversas formas que a gente pode estar abençoando. A gente vai ver isso aqui agora. Por favor, Denilson. Né? Ação de portas abertas. Encorajar os irmãos que estão perseguidos. Então, o mundo tem várias bases, alguns países específicos têm várias bases, e essas bases, os missionários que têm acesso ao campo, que podem estar lá, eles vão e encorajam os irmãos para que eles possam continuar firmes na fé. Por favor, Denilson. Né? Treinam também missionários locais, né, pessoas locais que conhecem os dialetos, que países, por exemplo, da África, muitos deles falam francês, falam inglês, mas também têm os seus dialetos locais. Então, o ideal é que a própria pessoa, o próprio nativo, ele com o seu dialeto, venha se converter, aprenda, seja treinado, e a partir daí, ele vai disseminar esse conhecimento, a palavra do Senhor Jesus a outras pessoas. Ele vai ter mais facilidade de estar passando isso, né, do que, no caso, um de nós que possa estar indo lá. Então, uma das ações de Portas Abertas também é treinar o pessoal local para que possa estar falando mais de Jesus aos seus povos. Por favor. Também tem o socorro emergencial, situações de extrema pobreza, né, situações de escassez de água, situações de violência, tudo isso, Portas Abertas também tem o seu socorro emergencial. Então, assim, o que você vier a doar hoje para Amém, o que você vier colaborar, isso vai ser revertido para Portas Abertas, para as ações que a nossa igreja também tem abençoado, no sentido de socorrer emergencialmente vários projetos missionários. Então, tudo isso vai abençoar a obra de Deus. Então, que o Senhor possa, nesse período de hoje, da manhã, da noite, e durante o ano, né, que é um trabalho que não vai parar somente aqui, a gente possa estar pedindo ao Senhor que coloque no coração cada vez mais o desejo de buscar missões. Missões internas, que nós chamamos de missões urbanas, missões transculturais, que não só aqueles que vão para fora em outros países, mas também que trabalham com grupos aqui internos, como, por exemplo, quem trabalha com grupos de viciados, quem trabalha com os grupos de homossexuais, né? São grupos que a gente vê que são culturas muitas vezes diferentes da nossa. Também denominamos como missão transcultural. Então, que o Senhor venha fomentar isso também no nosso coração, o desejo de conhecer mais e estar abençoando. Por favor, Denilson. Ajuda econômica, né? Não só a parte de alimentos, mas também em livros, em Bíblia, tudo isso para que os nossos irmãos tenham uma qualidade, né, de vida boa, melhor, que eles possam realmente ver em Cristo em nós. Porque estar sozinho, sem poder falar com muitas pessoas, ou só com um grupo pequeno, e achar que ninguém está ligando para mim, ninguém pensa em mim, isso realmente desmotiva muito e enfraquece a fé. Quando
Portas Abertas chega com uma ajuda, com uma orientação, com um braço forte ali de apoio, isso fortalece a fé dos nossos irmãos. E também a nossa, né? A gente saber que está abençoando alguém. Então, tudo isso aqui faz com que o corpo de Cristo fique coeso, fique unido. E isso é o que o Senhor realmente deseja para nós, que estejamos unidos, coesos, para que a obra possa avançar, em nome de Jesus. Por favor. Distribuição de livros e Bíblias, como eu já falei. Por favor, Denilson. Pode passar. É hora de agir. Gálatas 6:10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, que o Senhor continue no nosso coração trabalhando para que a gente tenha esse desejo realmente de abençoar os nossos irmãos, nossa família na fé. Né? Que nós hoje estamos aqui, mas de repente a gente pode estar viajando, trabalhando em outro local, até passar um pouco também por essa perseguição. A gente não sabe o que Deus tem preparado para cada um de nós. Então, a gente está atento, fortalecendo uns aos outros, né? Para que possamos continuar seguindo nos passos do Senhor. Por favor, Denilson. O objetivo principal da Portas Abertas no Brasil é engajar os cristãos brasileiros na causa da igreja perseguida. Próximo, por favor. E motivá-los a fortalecer e a socorrer cristãos perseguidos com orações, contribuições e presença. Então, a sua participação é extremamente importante. Se por acaso você não pode estar indo, né, contribuindo financeiramente com as doações à agência ANEM, que é que repassa os recursos a Portas Abertas, está orando principalmente, precisamos de intercessores para que possam realmente estar ali juntos, tendo o compromisso de buscar por esses povos. Quem sabe é um motivo, de repente, de um de nós se deixar aqui em oração e de deixar o Espírito Santo de Deus ouvir a sua oração e de repente você falar com o Senhor: Senhor, me levante como intercessores, eis-me aqui para orar pelo Sudão, orar pela Coreia do Norte, que a perseguição é fortíssima, orar pelo Quênia, pela Somália, enfim, que possamos nos levantar como intercessores nesse momento, com compromisso com o Senhor. Senhor, esse mês eu vou orar por esse país, mês que vem eu vou orar pelo próximo país. Lá atrás nós temos vários estandes e tem lá um cartaz com o ranking das perseguições. Você pode escolher um daqueles países ali, ter você com o Senhor, o teu propósito de oração por esse país. Tudo isso quebra barreiras, irmãos. A nossa oração quebra barreiras. A gente não sabe o que nossos irmãos estão passando agora, nesse momento lá fora. De repente, você aqui em oração por um país, né, o Senhor fala com você: ora pela Somália. E a gente não sabe se de repente lá alguém vai ser livrado da morte, alguém de repente vai receber um socorro de alimento, ou uma palavra de alguém da Bíblia, de algum missionário, algum irmão mesmo lá na fé que vai lá para poder levar uma palavra de Deus. A gente não sabe o que Deus está movendo, mas o certo é que Ele move. Através da nossa oração, nossa busca, o Senhor move. Então que a gente se coloque, né, nesse sentido de intercessor também. Se podemos contribuir financeiramente, perfeito. Mas se não, já que não podemos ir, nosso joelhinho dobrado no chão: Senhor, tem misericórdia dos meus irmãos, ser com eles. E com certeza, irmãos, o Senhor vai mover poderosamente, em nome de Jesus. E lá no céu nós vamos saber, para a glória do Senhor. Aleluia! Próximo, por favor. Então, aqui a gente pincelou um pouquinho do trabalho de Portas Abertas, né? E esse trabalho de divulgar realmente o domingo da igreja perseguida, para que a gente conheça um pouco, tenha um pouquinho de noção. A nossa ideia não é passar tudo, que é muita informação, mas uma pincelada de um pouco de cada coisa, para que a gente possa estar entendendo, estar trabalhando mais nesse sentido e principalmente se deixando usar pelo Senhor. E com certeza é um trabalho que está acontecendo, que vem do coração do Senhor. E eu tenho certeza que Ele vai estar levantando pessoas que possam estar abençoando em oração, em ofertas, ou quem sabe futuramente, ou até breve, estando lá também servindo como missionários em nome de Jesus. Por favor, Denilson, o próximo slide. Então a gente tem como tema, né, desse ano, como eu falei, servindo aos cristãos perseguidos no mundo muçulmano. Vamos ver aqui uma pincelada rápida do que é o mundo muçulmano, para a gente entender um pouquinho disso, né? Então, o mundo muçulmano é uma expressão que define o conjunto de pessoas no mundo que professam a fé islâmica. No Oriente Médio, reúne cerca de 20% da população muçulmana no mundo. Os outros 30% de muçulmanos estão no subcontinente indiano, a Índia e o Paquistão. 20% no norte da África
17% no sudeste da Ásia e 10% na Rússia e na China. Atualmente, a Indonésia é o país onde tem a maior quantidade de muçulmanos no mundo. O islamismo é uma religião monoteísta, né, ou seja, acredita na existência de um único Deus. Ela é fundamentada nos ensinamentos de Mohammed ou Muhammad, chamado pela sociedade de Maomé. O Corão, é o livro sagrado do islamismo, né, da coletânea das revelações divinas escrita por Maomé. Próximo, por favor. Né? Princípios básicos do islamismo, né, que eles são crer em Alá, o único Deus, e em Maomé, seu profeta. Realizar 5 orações diárias comunitárias, salat, ser generoso para com os pobres e dar esmolas. Obedecer ao jejum religioso durante o Ramadã, mês anual de jejum. Ir em peregrinação a Meca, pelo menos uma vez durante a vida, Hajj. Para a maioria dos seguidores do islamismo, a religião muçulmana é de paz e tolerância. Contudo, uma minoria entre cerca de 1,3 bilhão de praticantes da religião é adepta de interpretações radicais dos ensinamentos de Maomé. Entre eles, a violência para com outros povos e religiões é considerada uma forma de garantir a sobrevivência do Islã em seu estado puro. A estes chamamos de muçulmanos radicais ou extremistas. Então, esse grupo mais extremista é que realmente vem perseguindo, vem tratando com crueldade, com violência, diversos irmãos cristãos no mundo inteiro, que não aceitam a expansão do Evangelho de Cristo, né? E para muitos é necessário realmente que sejam exterminados, os cristãos sejam exterminados. Então, essa perseguição toda, a gente percebe quanto é importante nossa intercessão e oração também por esse grupo radical. Porque no coração do Senhor é que eles também se convertam e venham conhecer a Cristo. Né? Então, que a gente também pode estar orando para que essas vidas possam se converter ao Senhor e que eles entendam e parem de perseguir também os nossos irmãos em Cristo. Porque é realmente muito violência. Dentro do mundo muçulmano, a igreja é formada basicamente por 2 grupos. Os cristãos, de origem cristã, são os ortodoxos, cujos ancestrais praticam o cristianismo há gerações, e os ex-muçulmanos, que são de origem islâmica, mas abandonaram o Islã. Esses 2 grupos sofrem perseguição por causa de Jesus, e ela vem de diversas fontes: família e comunidade, governo, líderes religiosos, entre outras. Então, como a gente tem falado, servir a Cristo fora do Brasil, principalmente no Oriente Médio, na África, onde há um grupo maior, né, de muçulmanos, é realmente muito perigoso. Então, que a gente perceba o quanto nós temos o privilégio e a liberdade de falar das coisas do Senhor, de ter o Senhor como nosso Salvador, né, ter essa liberdade de expressar isso. Que a gente venha valorizar cada vez mais isso. Porque muitos lá fora, apesar de toda a perseguição, não cedem, porque realmente sabem que Ele é o único Senhor e o único Salvador. Por favor, Denilson. E aqui a classificação religiosa. Ficou um pouquinho pequeno, mas como eu falei, lá atrás nós temos os stands com várias informações, falando um pouquinho também sobre a perseguição, falando sobre o irmão André, né, como ele começou com todo esse projeto de portas abertas. Aqui atrás, como não pudemos colocar aqui na frente que estava chovendo, ficou aqui atrás na garagem. Então, que também que vocês possam ir lá estar vendo, lendo, se interessando também pelos assuntos. Né? E aqui vou só falar os 10 primeiros países mais perseguidos. Coreia do Norte já está no ranking há 13 anos, Somália vem em 2º, Iraque vem em 3º, Síria vem em 4º, Afeganistão vem em 5º, a Somália vem em 6º, o Irã vem em 7º, Paquistão vem em 8º, Nigéria vem, Eritreia vem em 9º, Nigéria vem em 10º. Então, irmãos, nosso interesse hoje, né, o objetivo, não é esgotar todo esse assunto. Sabemos que é algo realmente que pode ser trabalhado mais profundamente mais à frente, mas o objetivo é trazer aos irmãos, né, a necessidade de entendermos que existem irmãos perseguidos por amar ao Senhor Jesus. E que a gente entenda que, independente de qualquer situação, possamos ficar firmados no Senhor. Precisamos ficar firmados no Senhor. E que a gente possa ser comovido pelo Espírito Santo de Deus a orar, a contribuir e, quem sabe, deixar o Senhor nos usar para o ID. Ir de lá para fora,
ou ide aqui dentro mesmo, no que o Senhor nos levantar, na nossa casa, na nossa igreja, com os seus projetos que acontecem, enfim, aquilo que Ele colocar em nossos corações. Já agradeço já a oportunidade, pastor Xavier. Deus abençoe todos. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos chamar agora as crianças. Nós estamos aqui já iniciando nosso trabalho aqui. Nós temos um projeto Crianças dos Arredores. Então eu quero convidar o João e a Sônia para que eles tragam essas crianças, que elas também vão participar aqui a Sônia, o João, eles estão treinando essas crianças. Deus abençoe a igreja. Amém. Nós louvamos a Deus porque nós temos muita liberdade aqui para adorarmos o nosso Deus, para pregar a palavra dele. E nós sabemos que quantos irmãos estão sofrendo, né, e em outros países não têm essa liberdade. E muitos irmãos nossos estão morrendo por amor a Jesus, não negam a Jesus. E nós, aqui, no nosso conforto, ficamos muito confortáveis, não queremos sair, não queremos ir. Nós vamos cantar uma música que é Cambaiá, é um dialeto, né, africano. Depois disseram que é os Estados Unidos que agora canta, né, em inglês, mas nós vamos estar cantando essa música e depois nós vamos estar cantando também Kakuli, o Elisoka Laes. E depois a igreja vai cantar conosco a versão em português. Então, Cambaiá quer dizer o seguinte: Deus, venha nos socorrer. Senhor, venha me ver. Venha ver a minha dor. Venha sentir ver o que eu estou passando. Irmãos, nós não temos noção do que é sofrer por amor a Jesus. Não temos. No mês passado, o Paulinho ele falou daquele pastor. Quantos anos preso, mas ele ficou num local terrível e ali era o lugar dele de adoração. Então, nós vamos estar cantando Cambaiá. Que Deus possa olhar não só nossas vidas como essas que nós estamos, né, trabalhando, tirando, né, para conhecer a Jesus, que tem, né, uma vida social muito diferenciada da nossa, do nosso conforto. Então, que vocês possam estar olhando com amor, nos ajudando em oração e Cambaiá. Senhor, Cambaiá. Olá. Cambaiá,
que quer dizer cambanhar? Cambanhar, Senhor, vem aqui, olha para mim, Senhor, veja a minha função. Então é um clamor a Deus, cambanhar. Não, para a gente saber o que a gente está cantando. E agora o que nós vamos cantar? Qual é? Cacule, Oliçoca, Laeso. O que quer dizer isso? Depois nós vamos dar a tradução. Deixa nós cantar primeiro. Mas ó, tá bom. O irmão vai colocar ali no. Tá, mas olha só, eu sei, gente, mas por favor, a gente tem, vamos seguir aqui eu preciso, como é que eu vou cantar sem saber o que eu estou Ninguém é cantando? igual a Jesus. Amém. Ninguém é igual a Jesus. Para isso que nós vamos cantar. Isso. Tá? Mas aí nós vamos cantar no dialeto africano e Tá depois bom. a igreja toda vai nos ajudar aqui. E a gente tem que correr porque o pastor vai pregar, tá? Senão a gente vai atropelar o tempo dele. Tá bem? Amém. Tome seu lugar. Glória a Deus. Esse é um trabalho que é feito com crianças, projeto crianças aos arredores. Inclusive o João e a Sônia, eles querem uma reunião com o pessoal que está ajudando, com os irmãos que estão ajudando. E lá no finalzinho do culto, e com você que pode também e quer ajudar, você que é profissional, educação física, fonoaudiólogo, enfim. Você procure a Sônia ou o João e ofereça a sua ajuda.